Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso call mensal. Hoje, como a gente sempre faz, a gente vai falar com o Paulo Val sobre cenário macro, global e Brasil. Depois do Paulo, o Fernando e o Pedro Dre vão falar das posições macro no mercado de juros e mercado de moedas. E, por fim, o Duda vai falar sobre as nossas posições de renda variável e as perspectivas para frente. Mais uma vez, a gente vai deixar o Q&A aberto, a gente vai tentar responder aí a maior parte das perguntas, ou escrito ou ao vivo. Então, por favor, fiquem super à vontade aí para fazerem perguntas, tá? Paulo, por favor, pode começar. Começando o call pela parte externa, eu queria falar da atividade global, que tem dado sinais de desaceleração. Eu acho que uma parte dessa desaceleração ela já era completamente esperada por conta do ritmo muito forte de crescimento num primeiro momento pós-controle da pandemia. E aí a gente vai tendo uma normalização. Em cima disso, nós temos, de forma global, menos estímulos fiscais. Os estímulos fiscais foram muito fortes. No ano passado, eles começam a ter um arrefecimento. Em cima disso também, a gente tem algum efeito da variante Delta. Tem também alguma restrição de crédito, uma restrição maior de crédito na China. Então, você tem alguns vetores de desaceleração de crescimento global. O que acontece é que, junto com isso, você tem algumas regiões com inflação elevada. Tem nos Estados Unidos, principalmente nos setores mais ligados à reabertura da economia, inclusive tem o Banco Central americano sinalizando já a retirada de estímulos de uma forma gradual e tudo, mas é uma página que é virada. Então, a gente começa a se aproximar desse momento. Ele pode fazer isso de uma forma gradual e ponderada, a gente sabe disso, mas, de qualquer forma, é um movimento que acontece, é um passo esperado que começa a se aproximar mesmo. E, além disso, alguns outros países, e aí eu acho que vale a pena chamar a atenção da América Latina, começam a ter um sinal de inflação mais pressionada mesmo, de um ajuste maior. Tem o caso do Brasil, que a gente tem acompanhado, já tem comentado isso com vocês há algum tempo, mas na região como um todo, e lembrando que historicamente a América Latina tem problemas de inflação, a América Latina, nesse ciclo, também começa a dar alguns sinais um pouco mais claros, um pouco mais fortes do que no resto do mundo, e que demandariam essa atuação mais forte da política monetária. Indo para o Brasil, a gente teve de novo, e aí eu acho que é interessante comentar que, com muita frequência, quando eu começo a falar de Brasil, uma das primeiras coisas que a gente comenta é o ruído político, e não foi diferente nesse último mês. A gente teve um mês com bastante ruído político, tem a questão dos precatórios chamou muita atenção, talvez tenha sido o maior evento, como você consegue equacionar um volume muito grande de precatórios no orçamento do ano que vem, que está limitado pelo teto. E aí algumas ideias que surgiram foram muito mal vistas pelo mercado, porque realmente elas têm um teor extrateto muito claro. Essa ideia da PEC, que usaria uma parte do dinheiro de privatizações e concessões e dividendos de estatais para pagar precatórios, mas também para dar um aumento em benefícios sociais, e seria extrateto, foi realmente muito mal vendida, foi muito mal feita pelo governo, teve uma recepção bastante ruim, e hoje ela parece morta na versão, pelo menos, que foi apresentada. Não é descartado ter uma PEC, inclusive, volta a crescer a necessidade de se fazer alguma coisa do tipo,
mas não nesse formato que tinha sido apresentado. Então, essa pauta de consolidação fiscal e ruído político, ela continua muito viva, inclusive com o presidente pedindo o impeachment de ministro do Supremo. Então, segue uma tensão muito forte institucional no momento que a pauta fiscal demanda cuidados, porque a gente está com um orçamento que foi enviado ontem, um orçamento que não é factível, ele vai ter que ser ajustado, e aí os três poderes vão precisar se orquestrar para chegar no meio do caminho. Além disso, outra questão que também surge no Brasil com muita força é a inflação. Eu acho que os patamares que a gente passou a discutir de inflação são consistentemente maiores do que nos meses anteriores. A gente tem sempre elevado as projeções. Nesse caso específico, a crise hídrica chama atenção pelo impacto que ela pode ter, tanto na inflação desse ano quanto na inflação do ano que vem. Mas não é só ela. Ela na verdade, é o delta adicional desse último mês que teve mais força. Mas a gente tem uma inflação hoje que é disseminada e chama atenção como o aumento das projeções de inflação está acontecendo junto com a redução de projeção de PIB. Normalmente você esperaria uma correlação positiva das duas coisas. Então, essa crise institucional, esse risco fiscal está sendo incorporado nessas duas vertentes do mercado e não é de se esperar, não é uma surpresa que o Banco Central tenha tido que reagir a isso, endureceu o discurso, a gente já esperava isso, comentou no último call, ele endureceu, falou que vai para uma taxa restritiva, provavelmente vai ter que fazer 100 pontos pelo menos na próxima reunião, e mesmo assim, mesmo nesse cenário, ele continua vendo as projeções subirem no horizonte relevante para ele, que é principalmente 2022. Então, segue um quadro inflacionário também demandando cuidados e demandando uma resposta mais firme do Banco Central aí nas suas próximas reuniões. Então, tendo isso em vista, eu passo para o Pedro para comentar dos mercados. Bom, boa tarde a todos. Dando sequência aqui, falando primeiro do mercado de juros. A gente estava um mês atrás aqui abordando muito a temática de pico de crescimento, né? Alguns ventos contrários que tinham de crescimento da economia global, né? Muito ruído em cima disso, a desaceleração de China por conta do arrefecimento dos dados de crédito, né? Então, o mercado estava muito focado nessa discussão de pico de crescimento, porque a gente está transicionando aí daquele segundo trimestre que foi muito forte, das taxas de crescimento de maneira generalizada, para umas taxas de crescimento um pouco mais comedidas agora, né? Um processo natural, a gente já recuperou os níveis de atividade econômica pré-pandemia, daqui para frente a gente está tendo um crescimento marginal, então a gente está na turbulência dessa transição, vamos dizer assim, e o mercado acaba que sempre cria um pouco de volatilidade, né? Fica um pouco apreensivo. Nesse momento de transição, você teve, então, essa questão de pico de crescimento, desaceleração de China, que acho que acabou trazendo uma volatilidade intramês, né, para alguns ativos, né, o mercado querendo enxergar um momento de acomodação mais forte, mas isso, com o tempo, foi se acomodando. Acho que ainda segue um cenário otimista, porque ainda é um cenário de crescimento econômico para frente, né, e a gente observou aí no mês de agosto uma performance bastante positiva dos ativos de risco, aí, das bolsas, Estados Unidos, Europa, né, a consequente abertura de juros, né, tanto na curva nominal quanto na curva real. Inclusive o juro real fez até um movimento mais relevante, né, nos Estados Unidos de abertura aí no mês passado, né, com uma consequente queda das inflações implícitas. Tá? Então, segue um cenário muito otimista e foi um ambiente assim, de uma abertura de juros quase que generalizada, meio que o oposto do que o que a gente viveu ali em julho, né, que era o mercado nessa discussão de pico de crescimento, fechamento de juros em todos os mercados. Agora, agosto foi um movimento contrário. Tá? A gente continua com uma visão otimista para o ambiente internacional,
A gente continua acreditando que a inflação é um tema latente para o segundo semestre, como a gente falou aqui, desde a virada do semestre, ali no call mensal que a gente fez do mês de junho, a gente já defendendo aqui que esse tema vai ficar muito presente agora no segundo semestre, por conta do momento, do timing, do ciclo que a gente está vivendo, né? A gente está aí no mid-cycle, aí, a inflação com seus lags, né? A gente teve um primeiro semestre muito forte de atividade econômica generalizada, então a inflação com o seu lag acho que pode aparecer de maneira mais destacada, né? Um tema que já estava vindo muito forte, preocupando muito o mercado, pode aparecer mais forte agora no segundo semestre. A gente continua perseguindo esse tema, estamos animados, né? Você está vendo, conforme a gente vai avançando, a normalização das cadeias de produção, está parecendo que vão demorar mais, acho que essa visão está se cristalizando mais até na própria cabeça do FED, do Banco Central Americano, né? Pode ser que a gente tenha um equilíbrio pós-pandemia, e a gente fala com muita humildade, a gente não sabe como é que vai ser essa vida pós-pandemia, mas pode ser que o equilíbrio, porque existia muito aquela percepção de que, né, veio a vacinação, está todo mundo vacinado, a gente vai voltar à vida como ela era antes, mas pode ser que o equilíbrio seja diferente, né? E a gente termine num ponto onde o consumo de serviços é mais baixo, isso libere orçamento para as famílias consumirem mais bens. Então, por conta disso, a normalização das cadeias de produção, né, o retorno da inflação de bens pode demorar mais tempo do que se imagina. Então, por isso que a gente gosta de perseguir esse tema de inflação. Tá? E aí, falando do portfólio, a gente, né, que andou sofrendo e, consequentemente, reduzindo as posições tomadas em juros nos Estados Unidos, a gente voltou a ficar um pouco mais animado, né? Depois de 4 ou 5 meses de fechamento de taxa, a gente acha que o comportamento de preço melhorou um pouco, né? A gente vê já o comportamento, depois de divulgação de números fracos, já os níveis de taxa perto de 1,30, 1,25, sendo um suporte bom para taxas de 10 anos nos Estados Unidos. Fora isso, a gente acredita que houve alguns avanços, tanto na parte de política monetária, quanto na parte técnica, que estava sendo muito determinante para o comportamento de preço do bond americano. Na parte de política monetária, o Paulo já falou, foi o evento de Jackson Hole, né, que aconteceu na semana passada. Não teve grande novidade, mas foi um avanço, sem dúvida nenhuma. Nenhuma decisão foi tomada, mas acho que se cristalizou ali no Fed, está claro o desejo do board de fazer o taper esse ano, né? A discussão até o evento era vai ter taper ou não vai esse ano, agora o taper é muito mais uma discussão de quando começa do que se começa esse ano, né? Não, aliás, é menos uma discussão de quando começa e mais uma discussão de qual vai ser o pace de redução, né? Para o mercado desenhar quando é que vai ser o fim desse programa. Então, a discussão mudou, né, nesse lado da política monetária. Eu acho que é importante o mercado enxergar o fim do que da expansão de balanço do Fed. O Fed sempre fez um esforço muito grande em desassociar o taper de um movimento de alta de juros, né? Ele advoga que não tem uma relação mecânica disso, né? Mas eu acho que, assim como ele tem essa regra, ele tinha uma regra de que eu não vou subir o juro enquanto eu ainda estiver expandindo o meu balanço. E se a gente vai dar início ao programa de taper, que é a redução da expansão do balanço, você vai ter a dimensão do pace que o Banco Central vai fazer isso, você vai entender quando é que esse programa de expansão de balanço vai terminar. Eu acho que uma vez encerrado o mercado com uma visibilidade de quando esse programa se encerra, a gente vai poder começar a digerir aqui, discutir quando é que vai ser o processo de início de normalização de juros, né? Um momento, né, tão importante para o mercado de juros, tanto americano quanto global. Então, esse negócio está começando a surgir no horizonte, a gente acha que é um momento importante, tá? E acho que isso deixa a gente mais animado com essas posições tomadas em juros. A gente está montando, inclusive, posições na parte mais curta da curva, que, na nossa visão, tem uma precificação muito tímida, e a gente acredita que, com esses avanços, na parte principalmente de política monetária, esse mercado pode ficar com uma simetria boa, né, de abertura de juros. Além desse avanço na parte de política monetária, houve também essa questão técnica que acho que pesou, foi tão determinante para o comportamento do bond dos Estados Unidos, que é essa questão da participação do Tesouro americano no mercado de dívida, né? A gente viu o Tesouro americano montando um colchão muito forte de liquidez no primeiro trimestre, né? E desde então que o Fed vem consumindo esse caixa muito grande que ele tinha. Ele parou de emitir dívida por um período muito prolongado de tempo, né? Então você tinha um player tomador de juros ausente do mercado de dívida e você tinha o Fed também comprando os bonds 120 bi por mês. Então isso foi um vento contra muito forte nas posições tomadas em juros e agora está havendo uma mudança, né, de 180 graus nessas perspectivas aí, porque
A gente acredita que com a resolução do debt ceiling, que deve acontecer lá para outubro, novembro, né, o Tesouro vai voltar para o mercado de bonds emitindo de maneira mais forte, né, com o objetivo de recompor o nível de caixa que ele tinha no início do ano, né, e você tem o Fed reduzindo a compra dos ativos. Então, são duas forças na mesma direção, apontando para uma alta de juros mais pronunciada. Então, a gente está voltando a ficar mais animado com os Estados Unidos, estamos aumentando o risco, assim como o portfólio internacional como um todo. Então, estamos expandindo em mercados desenvolvidos e seguimos também, como a gente falou aqui há um mês atrás, na expansão para mercados emergentes. A gente continua perseguindo oportunidades, principalmente na América Latina. Acho que eu destacaria aqui um evento interessante, foi a reunião do Banco Central do Chile ontem, né, um país onde a gente estava com posições, né, que a gente já estava argumentando aqui há algum tempo. O Banco Central foi uma surpresa muito forte para o mercado discutia uma alta de 50 bases, precificava um pouco menos que isso, 40 bases. Né, o Banco Central entregou uma alta de 75, uma surpresa muito forte. E além da alta em si, o cenário que o Banco Central delineou foi muito importante, muito determinante para o movimento de preço que a gente está vendo hoje. O Banco Central alertou para os riscos de uma economia que está em overheating, que sem dúvida nenhuma a economia do Chile está numa situação de overheating, e ele chamou muito a atenção para o balanço de riscos, né, que está negativo, né, do ponto de vista da política fiscal. O balanço de risco está muito negativo para a política monetária. Então, isso é muito determinante na trajetória dos juros para frente. Então, isso está tendo um impacto muito forte na curva. A gente vê os vértices mais curtos aí de um ano abrindo mais de 70 bases, né, 50 bases o prazo de 3 anos. A gente está pegando esse movimento, um dia bom aqui para a cota do fundo. É legal estar dividindo isso aqui com vocês. Tá? Então, a gente está expandindo no mercados emergentes, a gente está mantendo a posição no Chile, a despeito desse movimento muito forte. A gente identifica uma assimetria de preço, né? A taxa de juro terminal, depois do movimento de hoje, está um pouco acima de 4%, né? E os cenários desenhados pelo BC hoje, no relatório IPOM, que eles divulgaram no dia de hoje, mostra a banda de juros em patamar um pouco mais alto, tem um nível extremo ali de 6%, que a gente acredita que tem potencial de ir para lá. Então, a gente continua identificando assimetrias e estamos mantendo posições ainda tomadas em juros no Chile. Além do Chile, a gente tem mantido posições na Colômbia também, que é um case interessante, aí um pouco mais concentrado na política monetária do que na fragilidade fiscal, que é o caso do Chile, que tem a fragilidade fiscal muito grande, ou mesmo no Brasil. A Colômbia tem um jogo monetário também interessante, o juro lá ainda está baixo, a inflação está acelerando, né? O fiscal até ameaçou piorar um pouco mais, mas já voltamos para um patamar um pouco menos acomodatício do que está em jogo lá. Mas essa parte de política monetária está interessante, pelo fato da inflação ter acelerado de maneira rápida agora na janela recente, já foi para a inflação está rodando perto de 4% para uma meta de 3%, né? A curva tem pouca precificação, tem 100 bases até o final do ano e 200 bases até o prazo daqui a um ano. A gente acha que é uma precificação relativamente tímida, né, para o contexto que está inserido aí o bloco de América Latina como um todo. Tá? Então, a gente tem, né, como eu falei, buscado expandir o portfólio, está vendo oportunidades interessantes, tanto em desenvolvidos quanto emergentes. E falando de Brasil, é uma evolução negativa, impressionante, como todo mês que a gente entra aqui para contar o que aconteceu, a gente se surpreende negativamente. Né? E o mercado de juros segue numa tendência altista muito forte. Né? O mês de agosto foi uma montanha-russa, foi positivo para a gente estava aqui com posições tomadas, compradas em inflação implícita, pegamos bem o movimento, mas chegamos ao longo do mês, diante da abertura muito forte que aconteceu, chegamos até a zerar as posições, mas depois houve um alívio muito grande, né? O mercado, em janeiro 25, por exemplo, teve uma volta de 70 bases ali dos piores momentos. A gente acredita que no preço que está agora, está oferecendo uma oportunidade boa de voltar para essas posições tomadas, tá? Que a gente está voltando a construir, e estamos mantendo as posições compradas em inflação implícita. Né? Nesse nível de 5%, a gente ainda acredita que estão oferecendo uma simetria interessante. A gente vai ter inflação desse ano rodando perto de 8%. Ano que vem é uma incógnita muito grande, a gente está aqui num momento muito peculiar e difícil de você fazer projeções, a gente não sabe, de novo, como é que vai ser essa vida aí pós-vacinação, né? Como é que vai ser essa normalização das cadeias de produção. Então, a gente tem que ter muita humildade aqui. Né? O desvio em relação à meta no ano de 2021
é um nível bastante preocupante, né? E a gente ainda está com uma Selic num patamar baixo para o que a gente está tendo de inflação aqui. Então, os desafios estão enormes, a política fiscal não ajuda, né? A nossa tese aqui, que era de uma desancoragem de política fiscal, continua atuando muito forte, né? A gente sempre argumentou aqui que você perder a credibilidade no fiscal é o que vai fazer a gente voltar para o equilíbrio que a gente tinha antigamente, com o fiscal frouxo e monetário apertado. Então, a carga está ficando toda em cima da política monetária. Então, isso é o que está por trás desse cenário, que não descarta uma Selic retornar para o patamar de 2 dígitos, diante de todos esses desafios que tem pela frente, né? Seja do ambiente internacional, na parte inflacionária, né? Difusão de inflação muito alta, inflação de serviços acelerando, né? Os desafios fiscais, né? Ruídos políticos que não ajudam no fiscal, enfim, seria uma tempestade perfeita se o ambiente internacional não tivesse tão positivo, né? Né? Fora isso, realmente, a parte que a gente gera aqui na agenda doméstica aqui está muito negativa. Então, a gente continua vendo valor em estar tomado em juros. Quando a gente considera que a Selic pode voltar, né, para o patamar de 2 dígitos, essa curva longa parece ter pouco prêmio. Então, é um pouco disso que a gente está perseguindo aqui. Tá? Eu acho que é isso. Eu vou passar para o Chibante aqui para falar do mercado de moedas. Boa tarde a todos. Bom, falando aqui da parte de moedas, eu acho que, em linhas gerais, assim, o mês acabou sendo um mês meio mixed para as moedas em geral. Não teve grandes tendências, né? Acho que o que predominou mais aí foi o aumento de volatilidade, né? Acho que principalmente entre os mercados, entre as moedas dos países emergentes. A parte de fluxo, a parte financeira acabou ficando um pouquinho melhor esse mês, né? Perto de 2,5 bi de entrada. A gente teve também o BC ficou fora do mercado esse mês. A gente achou que foi bem razoável, assim, apesar da vol. Você olha aí ao longo do mês aí, acabou que o real teve uma apreciação pequena aí de 1%, né? Um mês que chacoalhou muito, mas acho que muito em linha com os pares, então não pareceu ter grandes necessidades aí de fato de intervenção por parte do Banco Central. Eu acho que o tema mais interessante aí que está na mesa já foi comentado aí pelo Paulo também, o Pedro tocou também nesse tema, que eu acho, e eu já tinha comentado também no call anterior, que é justamente o que vem acontecendo aqui na região. Está muito parecido, assim, os casos são muito parecidos, né? Você pega aí as histórias de Brasil, Chile, Colômbia, entre outros países aí da região. Acho que ficou um legado aí da pandemia muito ruim para esses países. De certa forma, alguns já começando a chegar, se mistura aí esse questionamento aí na parte fiscal, né, por conta desses estímulos fiscais que foram feitos aí ao longo do último ano e meio. Se mistura isso com um cenário aí, um quadro político eleitoral aí bastante polarizado, estranho. Então, você acaba gerando aí uma falta de confiança muito grande aí no mercado, né, justamente no momento onde os termos de troca têm sido muito favoráveis para esses países por conta dessa alta mais expressiva aí, nas commodities. Então, você não tem, né, apreciação equivalente da moeda nesses países e você acaba gerando uma inflação meio que crônica. Então, até porque o peso de commodities aí na cesta desses países aí acaba pesando muito. Então, você tem esse quadro de inflação crônica. Alguns bancos centrais têm atuado de maneira um timing, cada um no seu timing aí, mas a gente está começando a ver um movimento mais expressivo, né, mais em bloco, né? O Brasil foi um pouco mais na frente, Chile está começando a se mexer agora. A gente acha que a Colômbia vai começar a se mexer de maneira mais contundente em breve também. E por conta disso, a gente acha que está num momento razoável aí também de voltar a expressar umas posições mais, essa visão nossa mais negativa, através de algumas posições na moeda. Então, basicamente, a gente abriu um short ainda não muito grande, que a gente acha que o caso de rates ainda continua sendo mais interessante, mas a gente começa a achar que vale a pena voltar a ter short em alguns países. Então, basicamente, a gente está com uma posição vendida no real contra o dólar
e abriu recentemente também uma posição vendida no peso chileno contra o dólar também. Então, acho que assim, em linhas gerais é isso. A gente acha que são países que já estão. O caso do Chile é bastante emblemático. Assim, apesar de a gente estar com um governo liberal de direita, a gente tem visto políticas extremamente populistas sendo adotadas. A gente tem eleição em novembro, então uma eleição que vai ser super polarizada também. Então, acho que é um quadro bastante preocupante. O sistema lá de fundo de pensão, que sempre foi acho que a base aí da economia chilena, né, e um modelo a ser seguido aqui pela região, está sendo completamente desmantelado. Então, todo o arcabouço macro do país está sendo desfeito agora, e às vésperas de uma eleição aí bastante polarizada. Então, acho que, de certa forma, assim, em graus um pouco menores, você tem também acontecendo algo semelhante na Colômbia, e tem essa preocupação toda, como o Pedro bem descreveu aí, em relação à parte fiscal aqui no Brasil, e entrando também no final do ano, começo do ano que vem, no ano de eleição aí, onde provavelmente esse assunto vai predominar, e onde normalmente você tem um acompanhamento mais forte aí de aumento de volatilidade dos ativos financeiros, acho que principalmente no câmbio. Então, acho que o destaque é isso. A gente voltou a ter posições, ainda que pequenas inicialmente, mas eu acho que é o destaque que eu gostaria de fazer em cima desse tema aí, que a gente já vem acompanhando há algum tempo, e que realmente estão, as tendências vêm se confirmando na nossa visão. Acho que é isso, basicamente, aqui do meu lado. Vou passar agora para o Duda para falar da parte de renda variável e fazer as considerações finais. Obrigado, Chibante. Boa tarde a todos os clientes. Bom, vou começar primeiro com uma boa notícia. A gente tem tido uma demanda recorrente para a reabertura do retorno absoluto. Então, acredito que muitos de vocês já viram, já foram notificados, mas a gente vai abrir nesse mês agora, de 20 a 30 de setembro, uma janela de captação. Além, claro, da demanda reprimida, inclusive de institucionais e clientes grandes e clientes pulverizados, a gente só está abrindo porque efetivamente a gente está vendo oportunidade de expandir o risco, né? O Pedro Drux comentou na parte macro como é que a gente está conseguindo expandir o risco também na parte internacional. A gente está vendo esse tema também de dólar forte na parte de câmbio, muito rico na parte de commodities, uma volatilidade maior. E em bolsa aqui, já falando, a gente também está conseguindo expandir o risco. Tanto lá fora, a gente está expandindo o risco com oportunidades muito boas, vendo essa tendência de valorização, com juros bastante baixos, expectativas de crescimento estimulados da economia para frente, e aqui no Brasil fazendo de forma mais protegida, né? Todo da parte macro, a gente comentou a deterioração macro que está passando no Brasil, mas isso não é empecilho da gente gerar valor, e gerar um valor relevante, alfa, se você fizer isso de forma protegida, se a gente está atuando mais no long and short, tá? E aí a segunda boa notícia, acho que foi o mês, né? A performance, todos os fundos multimercados tiveram uma performance relevante acima do benchmark. Isso com uma gestão de risco, de novo, bastante forte. O que interessa para a gente é o Sharpe, sempre a relação de retorno ajustado ao risco. Eu, como portfólio manager, apesar de câmbio e commodities não terem gerado valor, tem tido bastante volatilidade, a gente elegeu corretamente menor risco nesses ramos do mercado e corretamente extraímos valor na parte de juros e bolsa mais relevantemente, tá? Indo também para os fundos de ações, apesar da queda de quase 3% dos fundos de ações, os nossos fundos de ações, long short, long buy, assim, o nosso novo fundo de ações lançado, que é o Razor, todos com uma performance positiva. Ou seja, efetivamente, a nossa preservação de capital, a nossa diversificação para os mercados externos, que a gente tem comentado que hoje compõe mais de 50% do nosso portfólio, continuam sendo decisões corretas, tá? Bom, falando um pouco do mercado externo, né? A gente expandiu a carteira com algumas novidades, a gente entrando em empresas também mais ligadas à internet, mais ligado à mídia social,
Essas empresas já tinham impressionado bastante o resultado delas, são empresas relevantes, líderes que a gente persegue e compra, e a gente viu efetivamente oportunidade de expandir, tá? Não só ligado a mais esse micro setor em tecnologia, a gente tem procurado expandir como um todo o risco em tecnologia, mais em detrimento um pouco de setor mais tradicionais, pela confiança, nova confiança inclusive que o Fed trouxe, de fazer esse processo de retirada de tapering de uma maneira bastante organizada. Então, você, de novo, deve ter num comportamento salutar para o mercado. A gente continua achando que por crescimento até vai subir, mas vai subir de forma bastante comportada, e a credibilidade do Fed tem sido comprovada aí pela própria performance do mercado. Então, a gente continua procurar empresas exponenciais. Essas empresas que a gente expandiu têm crescimento de maior de 30% recentemente. Então, gera um alfa relevante em relação ao mercado e também deixa a gente bastante animado. Tá? Em ligado a setores tradicionais, a gente continua lá fora perseguindo plataformas de investimento, que também tem sido muito bem sucedido, os investimentos superiores aí ao próprio S&P, a performance. Então, a gente também conseguiu expandir essas posições no mês. Olhando para frente, como a gente tem olhado cada vez mais uma gama de ativos e o cenário com juros baixos extremamente favoráveis, a gente espera conseguir expandir o risco, claro, sempre numa relação de retorno-risco favorável, mas a gente continua animado para extrair valor e um mercado bastante favorável lá fora. Aqui dentro, a gente também conseguiu, como eu falei, expandir o risco, mas muito protegido aqui o mercado. Como foi comentado na parte macro, é o inverso de lá de fora, né? Lá de fora é um juros muito baixo, aqui os juros longo está indo para 10%, que é um custo-oportunidade muito grande. Aqui você, adicionalmente, tem todo o ruído, mas o risco político em si, inclusive com inflação, e nesse tom mais belicoso que o próprio executivo tem dado em relação aos outros poderes, que a gente acha que não gera, vamos dizer assim, um sinal forte, mas gera ainda uma aversão ao risco aqui. De sinal, continua uma expansão fiscal declarada pelo executivo, pelo próprio judiciário com os precatórios e também pelo próprio Congresso. Então, enquanto a gente não vê uma reversão do processo inflacionário, com os juros aqui subindo mais fortes, e uma reversão do processo fiscal, vai ser difícil você ter um cenário mais convergente ou que os riscos não estejam tão grandes aqui para o Brasil. Tá? Sob esse aspecto, mas a gente ainda vê também crescimentos, de novo, superiores a 15%, como a gente persegue no setor financeiro mais ligado à tecnologia, e aí é o mesmo tema que perseguimos lá fora, são as plataformas de investimento, são os bancos de investimento com uma capacidade de oferecer às pessoas físicas um agrupamento de fintech, são os bancos digitais. Então, a gente continua perseguindo esse tema. O tema de e-commerce, que também a gente persegue lá fora, principalmente em índices agora, mas a gente continua gostando, tanto na América Latina quanto para o Brasil. A gente tem visto oportunidades, inclusive, interessantes, relativas. Então, também é um tema que a gente continua perseguindo. Apesar que, com juros altos, a gente é cauteloso, a gente não gosta do setor do varejo em geral, nem varejo, nem shopping. Mas esse setor, de novo, também é muito gritante, um crescimento maior que 30%, e eu acho que ele provém um produto, inclusive, numa competição por preço, numa competição num ambiente inflacionário maior, um produto superior, ou seja, o efeito de dominância sobre o mercado ainda deve ser maior. Tá? Há cases também aqui que a gente persegue, também continuamos perseguindo no setor de saúde, principalmente as empresas integradas. Também nesse setor a gente acha que houve oportunidades relativas bastante interessantes, então a gente também está perseguindo esse tema e acha favorável. Então, aqui no Brasil, tem tido uma volatilidade, tem tido ainda uma deterioração macro, mas isso inclusive, diria que nesses momentos de deterioração é que o Ocam é mais especialista, porque geram muitas oportunidades no relativo,
e a gente tem conseguido expandir. Então, a minha mensagem é essa: um ambiente lá fora muito favorável ainda para equities. A arte é realmente encontrar ativos, encontrar nos setores corretos. A gente, eu acho que tem acertado nessa parte de tecnologia, e aqui no Brasil, com um macro mais desafiador. Então, a gente prefere aqui trabalhar sob o ponto de vista de retorno ajustado ao risco, que é menor, trabalhar mais protegido, mas também gerando bastante oportunidades relativas. Bom, acho que essas seriam as minhas considerações. Queria mais uma vez agradecer a todos aí a confiança e passar a palavra para a Isabel. Oi, Duda. A gente já praticamente respondeu a todas as perguntas que foram feitas via chat e via Q&A. Então, eu acho que só está dependendo do Paulo responder. A gente, de repente, Paulo, pode fazer a pergunta ao vivo. Não sei se você prefere ou prefere responder sobre economia nos Perfeito. Estados Unidos. A pergunta era justamente pelo nível de endividamento da economia americana, que vai sair da pandemia muito elevado. E um dos efeitos da pandemia, e aí não se resume aos Estados Unidos, é justamente uma elevação do endividamento público. Diversas economias estão passando por isso. Mas esse é uma das variáveis que a gente olha para a dinâmica de solvência dos países. E nessas outras variáveis, quando a gente olha crescimento, quando a gente olha juro real neutro e efetivo, nessas duas outras variáveis, os Estados Unidos está muito bem. Essas duas últimas crises que nós tivemos, a crise de 2008 e a crise da pandemia, mostraram a economia americana com muita capacidade de reverter a situação e de gerar crescimento. Então, especificamente para os Estados Unidos, apesar do nível de endividamento ser muito alto, eu acho que é menos preocupante do que em outras economias que vão ter que encarar um juro mais alto e um crescimento mais baixo pela frente. Paulo, tem mais uma última pergunta, se eu puder fazer, sobre inflação de 2022. O que a gente espera? Perfeito. Bom, nós temos uma inflação de 4% no ano que vem. É uma inflação que é muito sujeita a riscos. Então, a gente tem uma disputa eleitoral polarizada, a gente tem uma questão fiscal delicada, e tudo isso são vetores de risco altistas para a inflação. Então, nossa projeção no cenário base, de um cenário relativamente moderado para o ano que vem, é 4%, mas com um risco de alta muito mais destacado do que o risco de revisão para baixo. Tá ótimo, eu acho que a gente já conseguiu responder praticamente todas as perguntas. Eu gostaria, então, de agradecer a todos pela parceria, pela confiança, e relembrar que a gente vai reabrir o CAN Retorno Absoluto do dia 20 ao dia 30 de setembro, em praticamente todas as plataformas, e o nosso FIC principal também. Então, caso vocês tenham alguma dúvida com relação a essa reabertura, por favor, podem mandar um e-mail para contato@cambrasil.com.br. Agradeço a todos pela participação. Obrigado a todos. Tchau, Obrigado, obrigado. boa tarde. Sorte, saúde e sucesso a todos.